Então, gente, recapitulando, eu falei para vocês que hoje nós temos uma quantidade de informação imensa disponível na área da fisioterapia. Eu falei que a fisioterapia é uma área, talvez uma das áreas da ciência em que mais tem evoluído no sentido de pesquisar e publicar informações, né? Então, por isso que é fundamental a fisioterapia baseada em evidências, porque a gente consegue, eu usei um termo, né? A gente consegue separar o trigo do joio. Então, vão ter aqueles artigos publicados, mas que não têm um nível de evidência forte, portanto, não vão ajudar a nortear o nosso fazer enquanto fisioterapeutas. Então, a fisioterapia, o objetivo básico dela é esse. Mas aí vimos também outros objetivos, né, que é reduzir as incertezas na tomada de decisão. Eu comentei com vocês que em todos os níveis de prática, os profissionais eles convivem com incertezas na tomada de decisão. Então, quando eu tenho uma evidência forte a ser usada, isso me dá muita segurança para eu tomar uma decisão, para eu adotar uma conduta, para eu adotar um procedimento. Então, ela serve para isso também. O outro objetivo da fisioterapia baseada em evidências é dar respaldo às hipóteses. Eu falei para vocês do método científico, né? Um dos passos do método científico é criar uma hipótese. Eu observo e, a partir do momento que eu começo a coletar dados e trabalhar esses dados, eu crio uma determinada hipótese. Então, a partir de evidências que eu coleto, eu posso validar essa hipótese ou simplesmente descartar essa hipótese. A fisioterapia baseada em evidências também nos ajuda isso. Nos ajuda nesse sentido. E, finalmente, o último objetivo que eu coloquei é potencializar a eficácia da prática. E, resumindo aquilo que eu já repeti várias vezes nos nossos encontros, né? A fisioterapia hoje, ela exige não só que eu reabilite, mas que eu reabilite de forma rápida. Eu até comentei, né? Quem gosta de fisioterapia desportiva, quem vai trabalhar com desportiva, vai usar e abusar, vai ter que usar e abusar da fisioterapia baseada em evidências. Por quê? A partir do momento que eu tenho lá a disfunção, né? Ou a patologia lá do atleta, eu vou em busca de evidências para saber o que tem de novo, o que as pesquisas apontam de novo, a técnica mais nova e mais eficiente para colocar aquele cara novamente em atividade no tempo mais rápido possível. Então, as evidências científicas também vão me ajudar nisso. Então, agora sim, já recapitulados, com base nesses objetivos, a gente vai ver alguns princípios, que é a matéria de hoje, o conteúdo de hoje, que vão nortear a nossa prática baseada em evidências. E o que a gente chama de princípios? O que são princípios? Os princípios, como por exemplo os princípios humanos universais, eles são algo que a gente utiliza na vida em sociedade. Por exemplo, nós convivemos em sociedade usando o princípio da honestidade. Ele existe e ele aparece ou desaparece no momento em que a gente tem que tomar uma decisão. Ou seja, às vezes a gente está diante de uma situação em que, por um segundo, a gente fica na dúvida sobre como a gente deve se comportar. E é aí que entra o princípio da honestidade, né? Influenciando a decisão que a gente vai tomar naquele momento. Assim é também com a fisioterapia. Ela é pautada por diversos princípios que vão influenciar a nossa decisão clínica. E é muito importante que a gente aborde esses princípios, porque vocês vão deparar com eles o tempo todo, seja na universidade,
durante uma pesquisa, ou no estágio, ou quando vocês começarem a atuar no mercado de trabalho, o tempo todo vocês vão se deparar com esses princípios. E é claro que são princípios que vão estar implícitos, eles não estão assim, eles vão estar presentes, mas sutilmente, não é? Eles não vão estar assim visíveis. É como o princípio da honestidade mesmo, né? Ninguém chega para o outro, ninguém se apresenta, né, num círculo social e diz assim, opa, oi gente, tudo bem, eu sou fulano e eu sou honesto, tá? Vocês sabiam que eu sou honesto? Eu tenho a honestidade como princípio da minha vida, né? A honestidade, você não vai precisar apresentar a honestidade que você tem como princípio. Em algumas situações é que ela vai aparecer, certo? Então é assim também em relação aos princípios da fisioterapia baseada em evidência. Então, o primeiro princípio é o princípio do nível de evidência. Aí no slide está dizendo que toda evidência deve ser avaliada criticamente. É isso que está aí no slide, né? Esse princípio ele está muito implícito naquele trabalho que nós fizemos, na análise do artigo científico. O que o princípio do nível de evidência preconiza? Também coloquei um pedacinho aí, né? Os melhores níveis de evidência vão orientar a gente na elaboração de condutas terapêuticas. As melhores evidências vão nortear ou até mesmo modificar a tomada de decisão do profissional. Em outras palavras, gente, toda e qualquer evidência que eu retiro de um estudo científico, ela tem que passar por uma análise crítica. Eu preciso criticar um estudo científico para saber o grau de veracidade, o grau de relevância daquelas informações que estão sendo divulgadas naquele trabalho. Há estudos com níveis baixos de evidência, que eles são classificados assim porque eles têm muitos erros tendenciosos. A gente viu naquele artigo do trabalho, né, que tinham muitos e muitos tipos de viés, ou erros metodológicos, como, por exemplo, a questão da amostra, que eles pegaram uma amostra muito pequena. Mas a gente vai se deparar também com estudos com altos níveis de evidência. E são esses, um alto nível de evidência, que a gente vai nortear e confirmar ou modificar a nossa conduta. Então, eu uso estudos, eu analiso estudos, vejo o nível de evidência dele, se é forte ou se é fraco, e a partir do momento que aquele nível de evidência daquele artigo ele é forte, eu uso ele para nortear ou até mesmo para modificar a minha conduta. Então, esse princípio é fundamental que a gente trabalhe com ele, o princípio do nível de evidência. A gente precisa internalizar isso, tanto na nossa vida de acadêmico de nível superior, quanto na nossa vida profissional, quando chegar o momento da gente atuar profissionalmente, né? Então, outra coisa que tem que ficar clara em relação ao princípio do nível de evidência é que ele pode nos dar três caminhos. Ele pode orientar a gente no sentido de adotar uma conduta, modificar uma conduta, é a primeira coisa que ele pode nos orientar. Ele pode servir apenas para gerar hipóteses, e isso também é importante, né? Eu gero uma hipótese, por exemplo, eu olho um paciente na clínica, acho que eu comentei isso, eu começo a gerar hipóteses logo no momento que ele entra na clínica. De que forma? Eu posso analisar a marcha dele, se a marcha dele está correta. Eu posso analisar se ele está assumindo alguma postura antálgica. Eu posso analisar o aspecto geral, o aspecto da pele. Eu posso analisar o semblante desse paciente, se ele está com semblante de dor. E a partir daí, eu posso elaborar várias hipóteses, né? Só que hipótese só não basta. Eu preciso validar ou refutar essas hipóteses. É aí que entram as evidências, né? E eu preciso criticar as evidências também por um terceiro motivo. Elas podem simplesmente não servir para nada.
Então, eu preciso fazer uma análise crítica até para saber se aquele artigo serve ou não para ser usado, como o artigo que a gente viu, né? Eu concluo, analiso, concluo que aquelas evidências, que aquela pesquisa está fornecendo evidências muito fracas, e aí eu não uso aqueles resultados como parâmetro para nortear a minha atuação enquanto fisioterapeuta, certo? Alguma dúvida, gente, em relação a esse princípio, ou esse primeiro princípio? Podemos ir em frente? Pode seguir. Então vamos em frente. Segundo princípio, deixa eu mudar aqui o slide. Mudou aí? Princípio da hipótese nula. Mudou. Sim, mudou. O princípio da hipótese nula diz o seguinte, que um fenômeno não deve ser considerado verdadeiro até que se tenha evidências. Uma conduta só se justifica pela sua eficácia. Na ausência de evidências, não se deve adotar a conduta. Então, gente, especificamente em relação a esse princípio, a gente precisa entender o seguinte. Eu só vou adotar uma conduta se há estudos que comprovam a sua eficácia. Eu preciso de evidências. Porque estudos tem para tudo. Tem estudos mostrando todos os tipos de resultados. Mas como a gente acabou de ver no princípio do nível de evidência, fazer fisioterapia baseada em evidência significa analisar estudos que vão me proporcionar o que há de mais novo para eu tratar aquela patologia que está diante de mim. Então, para isso, eu tenho que ter evidências confiáveis. Eu preciso saber ler aquele estudo e ver que aquele estudo tem um nível de evidência suficiente para validar aquela conduta que eu estou querendo usar. Caso contrário, é até melhor que eu não faça nada. E aí eu elimino o risco de lesionar o paciente. Talvez, eu costumo dizer isso, né? A fisioterapia seja um pouco mais complicado compreender esse princípio, o princípio da hipótese nula. Por quê? Porque geralmente a gente não trabalha naquele limite entre a morte e a vida. Tirando o fisioterapeuta que trabalha em hospital, na UTI, por exemplo, né? A gente não trabalha muito com esse limite entre a morte e a vida. O fisioterapeuta, ele dá uma importância exagerada ao treinamento técnico, né? A gente trabalha muito com a repetição da técnica. Eu vou treinar essa técnica, vou treinar essa manobra, treinar essa pegada, vou treinar essa transferência, né? Para quem trabalha aí com fisioterapeutas que trabalham em AVE, né? Tem que treinar todo tipo de transferência, né? Da cama para a cadeira de roda, da cadeira de roda para o carro, do carro para a cadeira de rodas. Então, tudo isso demanda o quê? Treinar aquilo de maneira repetitiva. Então, isso, por um lado, é muito bom. Eu não estou criticando aqui a, a repetição, porque a gente aprende muitas coisas de maneira repetitiva mesmo. A repetição é nossa amiga. Eu fiz um curso de um ano de osteopatia e tinha manobras, tinham técnicas que eu só fui conseguir aprender no último mês do curso. Então, eu fiz um ano, desde o primeiro mês de curso. Me foi mostrada aquela manobra, eu só fui conseguir mesmo perícia naquela manobra no último mês de curso. Então, um ano trabalhando para poder conseguir fazer aquela manobra. Então, na fisioterapia, a gente, pela repetição, a gente aprende a fazer muita coisa. Só que a gente precisa tomar um certo cuidado em relação a isso. Por quê? A repetição, ela traz o risco de fazer com que a gente se transforme em profissionais que raciocinam pouco. O médico, por exemplo, ele é um profissional de saúde que se depara o tempo todo com aquele limite entre a morte e a vida, né? E é por isso que nas boas faculdades de medicina, nas boas faculdades, o médico ele é treinado, acima de tudo, a raciocinar.
O médico ele é treinado a não fazer nada que ele não tenha absoluta certeza. Um médico, quando tem dúvida, o que ele faz? Induz o coma. Já ouviram falar em coma induzido? O médico é treinado para isso. Ele é treinado a pensar. Ele olha o paciente, o quadro está muito complexo, coma induzido. O que significa isso? O princípio da hipótese nula. Na dúvida, ele não faz. Ele deixa o paciente numa espécie assim de stand-by para ele poder refletir sobre qual a melhor conduta a ser adotada. Qual que seria um exemplo de hipótese nula na fisioterapia? Pensem aí num profissional, num fisioterapeuta que esteja trabalhando em nível de UTI, como nós temos visto vários hoje, vários colegas nossos no combate à Covid-19, né? Então, muita gente trabalhando com ventilação mecânica, com respiradores, né? Então, imagine esse tipo de profissional que está trabalhando nessa área, nesse momento, e a equipe de saúde chega e fala assim, olha, fulano já está há 40 dias no respirador, acho que já é o momento de fazer extubação. Vamos extubar esse paciente, vamos fazer o desmame, né? Vamos tirar ele dos aparelhos e tentar ver se ele respira por conta própria, uma linguagem bem leiga, né? E aí pedem para esse profissional fazer extubação. O fisioterapeuta vai fazer extubação. Qual que é a hipótese nula, trabalhando com a fisioterapia baseada em evidência, qual que é a hipótese nula dele? Ele tem que pensar assim, não é o momento correto de fazer a extubação desse paciente. Essa é a hipótese que ele cria. A partir desse pensamento, a partir dessa hipótese, ele vai em busca de evidências, tanto clínicas quanto científicas. Lembram que eu falei que a gente usa tanto evidências clínicas quanto científicas? Então, ele busca evidências clínicas e científicas, e aí, se ele confirma que o paciente está estabilizado, está com uma troca gasosa adequada, ele está estável hemodinamicamente, então ele rejeita essa hipótese nula. Ele diz para ele mesmo, não, eu reuni evidências e concluí que o momento é o correto para eu fazer extubação. Então, embasado por evidências, tanto clínicas quanto científicas, ele rejeita a hipótese nula. Né? Qual que era a hipótese nula dele? De que não era o momento correto de fazer extubação. Então, as evidências mostram para ele que era assim. Certo? E o inverso também é verdadeiro. Né? Imaginem se a equipe conclui que o paciente está preparado para fazer extubação, e aí você vai em busca de evidências e percebe uma diminuição da saturação de oxigênio, aumento do débito cardíaco, paciente agitado. Diante dessas evidências, aí eu descarto essa hipótese nula e não faço a extubação. Então, isso acontece, gente, em equipes, né, de UTI. O fisioterapeuta, ele faz parte de toda essa tomada de decisão. Né? Pode acontecer, como eu já vi até no estágio, né? O médico chegar e perguntar, olha, chega para o fisioterapeuta e pergunta, o que você acha? É o momento de extubar ou não? E você tem que ter ali toda uma gama de evidências, né? Por isso que o fisioterapeuta não pode parar de estudar, para você argumentar em alto nível com o médico, com o restante da equipe de saúde, sobre aquela conduta que você deve adotar ou não. Certo? Gente, alguma dúvida em relação ao princípio da hipótese nula? Podemos seguir em frente? Por mim, ok. Por mim também. Por mim também. Então, vamos em frente. Deixa eu mudar aqui o slide. Nós vamos para o princípio da plausibilidade extrema. Bom, para a gente trabalhar o princípio da plausibilidade extrema, eu tenho que iniciar com o significado de plausível. O que é plausível? O que significa plausibilidade?
Plausível significa possível, aceitável, né? É algo que é aceitável para aquele momento. Então, quando eu falo em plausibilidade extrema, é que uma coisa é totalmente aceitável para aquele determinado momento. Então, em situações de plausibilidade extrema, eu não preciso de evidências. Como tem no slide, ó, a evidência do óbvio é suficiente para a adoção da conduta. Então, como que eu posso adotar esse princípio da plausibilidade extrema na fisioterapia? Imaginem que vocês estão lá na clínica de fisioterapia, já estão lá no estágio supervisionado, já com a mão na massa, né, atendendo pacientes, traçando plano de tratamento, dando alta. E imaginem também que lá na quadra, lá em cima, um grupo da educação física estão lá fazendo as aulas também. De repente, chega um aluno, né, carregado por outros dois, com muita dor, né, com expressão de dor, e você olha para o tornozelo e está lá o tornozelo muito inchado. E aí você pergunta, oh, gente, o que houve? Não, eu estava jogando lá na quadra e torceu o tornozelo. Então, caso claro de entorse do tornozelo. Para mim, essa é a principal hipótese, né? O aluno teve uma entorse do tornozelo. O que eu vou fazer? A conduta de plausibilidade extrema para esse caso é o quê? Gelo. Né? Dentro da desportiva, meu primeiro emprego, né? O que eu faço? Se o indivíduo é atleta, meia hora de gelo, 1 hora sem, meia hora de gelo, 1 hora sem, direto. Se possível, um dia ou dois de gelo sendo aplicado dessa forma. Por quê? Qual o objetivo do gelo? Aí vocês vão pensar, professor, é analgesia, né? Gelo é analgesia. Você vai colocar lá o gelo, vai ficar, a temperatura daquela estrutura vai abaixar e ele vai sentir uma analgesia na região. Não é só isso. Tá? Só em nível de curiosidade, né? Não tem a ver com a disciplina, mas vocês vão ter, mas em outras disciplinas sim, o gelo não é só para dor, não é só para analgesia, não é só para alívio de dor, também restringe o foco da lesão. Então, isso a gente vê muito em partidas de futebol na TV, né? O cara tem uma distensão muscular, ele é substituído, quando a câmera mostra, ele já está lá com uma bolsa enorme de gelo na coxa. Porque o gelo, além de aliviar a dor, ele restringe o foco da lesão. Então, se a lesão ia ficar desse tamanho, eu aplico o gelo e ela fica desse tamanhozinho, né? Isso tem muito a ver com vários princípios voltados à circulação sanguínea, né? O gelo faz uma vasoconstricção e com isso eu consigo restringir o foco da lesão. Bom, dito isso, o exemplo, voltamos à plausibilidade extrema. Então, a plausibilidade extrema, gente, é aquela conduta que eu posso usar sem medo, sem fazer ciência. Eu não preciso fazer ciência. O princípio da complacência. Dentro de um determinado contexto, eu posso ter trabalhos em que as evidências que eu consiga não estão de acordo com as características clínicas que eu quero pesquisar. Então, eu tenho indivíduos com características diferentes, mas ainda assim, mesmo que eu não encontre evidências específicas e que se correlacionem com essas características diferentes, eu também posso aplicar as evidências. Por exemplo, eu tenho uma determinada técnica, eu encontro uma determinada técnica dentro das melhores evidências, uma técnica que comprovadamente traz benefícios para indivíduos adultos de 60 anos, em média. Só que eu estou trabalhando e procurando evidências para um grupo de pacientes de 80 anos. Se não houver uma grande razão para eu achar que vai mudar o resultado, eu vou aplicar essa mesma técnica. Esse é o princípio da complacência. Eu tenho uma evidência
que pode ser adaptada, reproduzida e utilizada em outras situações. Então, gente, a grande verdade é que muita coisa hoje é feita na fisioterapia com base no entusiasmo. E como eu venho dizendo desde o nosso primeiro encontro, a fisioterapia atual não permite mais isso, trabalhar dentro do achismo ou do entusiasmo. Eu conheço muitos profissionais que têm como principal característica o entusiasmo, né? E quando eles querem acreditar em alguma coisa, eles acreditam e ponto final. Por um lado, isso é algo que, se for bem direcionado, ele pode ser utilizado, porque, afinal de contas, o cara, com todo o entusiasmo dele, profissional, com todo aquele entusiasmo, isso pode ser bem gerenciado no sentido de trabalhar esse entusiasmo para melhorar a reabilitação do paciente, melhorar a condição clínica do paciente. Mas a grande verdade é que hoje, numa abordagem atual da fisioterapia, a gente precisa trabalhar com evidências científicas. O fisioterapeuta brasileiro, ele é conhecido no mundo por ser muito crédulo e pouco estatístico. O fisioterapeuta europeu, por exemplo, já disse isso aqui, ele planeja todo o seu tratamento com base em evidências científicas. Em diversos países da Europa, se o fisioterapeuta não comprovar que aquele plano de tratamento que ele traçou é baseado em evidências científicas, ele não pode realizar. Então, muitos fisioterapeutas no Brasil ainda atuam com base em crenças, em tradições. Muitas vezes ele valida o seu tratamento de acordo com uma determinada crença ou de acordo com um determinado modo repetitivo que ele usou durante todo o estágio, ou ele valida o seu tratamento de acordo com uma autoridade. Ele tem um professor, não, o professor fulano fala isso, e eu vou trabalhar assim, foi assim que ele me ensinou. Ele valida o tratamento dele só com base numa autoridade. Não que isso não seja interessante. Eu posso sim, é claro que eu posso lançar mão da experiência de muitos fisioterapeutas renomados. O grande problema é se eu limitar o meu tratamento, a minha linha de atuação, somente a essa autoridade. Então, a questão do entusiasmo, o que eu quis dizer com entusiasmo? Às vezes, um profissional pega lá, vê lá um sequelado de AVC, deitado no leito, sem se locomover, não consegue andar, perdeu os movimentos da perna direita. Mas aí ele fala assim, com todo o seu entusiasmo, né? Ah, não, mas eu vi um vídeo em que o cara pegou uma escova de lavar roupa e ficou usando essa escova como estímulo na perna do indivíduo, e ele melhorou e passou a andar. Então ele pega, ele arruma uma escova de lavar roupa igual, ele faz aquilo em todas as sessões, e o cara começa a se estimular e começa a entrar até naquele estímulo, naquele entusiasmo, e depois de 6, 7 meses ele já começa a ficar em pé, em apoio bipodal, mais uns 2 meses ele começa a andar, e o fisioterapeuta diz assim, tá vendo? Funciona. Só que se isso não der certo, se ele não andar, ele vai dizer assim, ah, não funcionou porque o caso dele realmente é muito grave. Então, essa coisa de interpretar o nosso mundo, ou de interpretar a nossa atuação com base naquilo que a gente acredita, isso não cabe mais na fisioterapia, na atuação, na abordagem moderna da fisioterapia. E, infelizmente, ainda existem fisioterapeutas cuja mente, cuja mentalidade, cuja atuação é feita dessa forma. A gente precisa ter esse cuidado de saber como a mente humana funciona de maneira intuitiva, muitas vezes. E aí a gente dá um passo atrás e tenta raciocinar sobre como a gente vai se comportar em relação à nossa tomada de decisão para traçar um plano de tratamento. A gente vai traçar esse plano em cima de um entusiasmo, em cima da emoção, em cima de algo que eu apenas acredito, tenho fé, ou se a gente vai buscar evidências científicas
para realizar aquele tratamento. Então, fazendo um breve resuminho sobre como a gente atua com base em evidências, primeiro, se eu estou diante de um caso de plausibilidade extrema, nesse caso, eu vou realizar aquela conduta. É uma conduta óbvia, é uma conduta consagrada, é uma conduta plausível para aquele caso, para aquele momento. Segundo, depois que passa essa fase aguda, eu vou em busca de estudos de alto valor científico, e que vão me dar evidências robustas para eu tratar aquela estrutura. E mesmo que sejam evidências dentro do princípio da complacência, ou seja, eu posso me basear até mesmo em estudos que não se refiram tão exatamente àquele paciente. Então, eu posso adaptar uma evidência usando o princípio da complacência. E terceiro, o cenário ideal da fisioterapia baseada em evidências, que é se basear em estudos de comprovado valor científico. Se eu conseguir reunir um conjunto de evidências específicas para aquele caso que caiu nas minhas mãos, esse é o cenário ideal. Eu vou conseguir, com esse volume de evidências, não apenas reabilitar, mas reabilitar o paciente de forma rápida. Eu só vou adotar uma conduta se há estudos que comprovam sua eficácia. Aliás, falando novamente, né, do nosso artigo que a gente fez em sala, a análise do artigo que a gente fez em sala, né, concluindo aquele estudo, o que a gente aprendeu? Pode ser que a hidroterapia, que é a fisioterapia aquática, realmente melhore de fato o equilíbrio de idosos e, consequentemente, diminua o risco de quedas desses idosos. Mas pela quantidade de viés de pesquisa que a gente achou naquele estudo, a quantidade de incoerências metodológicas que aquele estudo tinha, a gente não pode se basear nele para adotar a fisioterapia aquática quando eu vou tratar um grupo de idosos com relatos de queda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar, sim, estudos com alto valor científico, repetindo mais uma vez, e vão me dar um norte, vão nortear a minha decisão de utilizar a fisioterapia aquática para potencializar o equilíbrio daqueles idosos. Então, se aquela evidência é ruim, eu não uso. O que eu quero dizer é isso. Aquele artigo que nós analisamos não é parâmetro para eu adotar a fisioterapia aquática como conduta para potencializar o equilíbrio de idosos. E é por isso que é importante demais essa análise crítica. Nós precisamos nos acostumar, vocês precisam se acostumar a fazer esse tipo de análise que nós fizemos em relação àquele artigo, né? E aplicar isso em todo e qualquer estudo que cair na mão de vocês. A atuação fisioterapêutica baseada em evidências, ela sempre vai se pautar em estudos de valor científico, cujo nível de evidência me dê segurança para eu adotar ou não uma determinada conduta. Então, a gente precisa lembrar isso também. Quando eu falo em atuar, eu falo também em não fazer. O atuar, às vezes, também é não fazer. O não fazer também é um ato científico. Eu não vou fazer isso porque não há evidências científicas que comprovem que isso funciona. Essa é a postura madura de um fisioterapeuta que se baseia em evidências. E eu, particularmente, agora vou colocar a minha opinião, né? Eu entendo que é isso que a fisioterapia, né, essa evolução que a ciência, que a fisioterapia enquanto ciência vem tendo ao longo dos anos, eu entendo que o que falta talvez seja isso, maturidade. O fisioterapeuta que está no mercado hoje, ele precisa buscar um nível de maturidade na sua atuação para equilibrar as críticas que a gente sofre no mercado de trabalho. As críticas são direcionadas ao fisioterapeuta hoje, quando ele está numa equipe multidisciplinar, por exemplo, elas são de dois tipos. Primeiro tipo, se ele é um profissional que não estuda,
que não se atualiza, ele sofre a crítica de ser um profissional repetitivo, de ser um profissional que não raciocina. O trabalho dele é simplesmente um trabalho braçal, né? Infelizmente, existem profissionais assim. A outra crítica, a segunda crítica, já é totalmente o contrário, né? É aquele fisioterapeuta que estuda, que busca, que se atualiza, que se aperfeiçoa. Só que muitas vezes ele tem uma dificuldade muito grande de trabalhar em equipes multidisciplinares. Ele tem dificuldades interpessoais, de relações interpessoais. E isso é péssimo, porque geralmente o fisioterapeuta ele vai trabalhar de forma multidisciplinar e até transdisciplinar, como eu já expliquei também em sala de aula, né? Não é só multidisciplinar, é transdisciplinar, ou seja, é a atuação de um profissional, muitas vezes interferindo na minha, e ter a consciência também de que a minha atuação vai interferir na atuação de outro profissional. Com esse fisioterapeuta que estuda, que busca se aperfeiçoa, isso é ótimo, ele busca evidências, mas muitas vezes isso traz para ele um ar de presunção. Ele é visto muitas vezes, a crítica que ele recebe às vezes é de que ele é um sujeito presunçoso, arrogante. E às vezes é uma crítica válida, porque são aqueles profissionais que não permitem que ninguém interfira na sua atuação. Mesmo que o outro profissional traga evidências fortes para aquele determinado caso, ele não aceita. Então, isso, de certa forma, também é uma fisioterapia que não é baseada em evidências, ela é mais baseada em autoridade do que em ciência. E o que eu costumo dizer de maturidade é que a gente precisa ser científico, né? É levar a ciência que a gente trabalha aqui na universidade para o mercado de trabalho. Porque ser científico é ser humilde. Isso é preciso ficar muito claro. Pensamento científico não leva a gente a dizer eu sou o dono da verdade. Ser científico é ser humilde. É dizer, olha, nesse momento eu não compreendo isso, eu vou observar de uma maneira controlada e científica. Nós vimos lá os passos do método científico, né? E vimos também que a observação é o primeiro passo do método científico. Então ele diz, eu vou observar, fisioterapeuta maduro, ele diz, eu vou observar de uma maneira controlada e científica, enquanto observo, vou em busca de evidências que me permitam compreender melhor esse caso, suas características clínicas, e assim eu posso chegar o mais próximo possível da melhor intervenção a ser usada. E mesmo depois de ter feito isso tudo, o fisioterapeuta científico, que trabalha dentro de uma linha científica, ele vai trabalhar também com intervalo de confiança, que é algo que é um termo que vocês devem ter ouvido muito quando tiveram a disciplina de bioestatística. Eu não sei quantos se lembram, mas na bioestatística vocês devem ter visto muito lá o P menor que 0,5 ou P menor que 0,1, né? Isso são o quê? São parâmetros do meu intervalo de confiança. Em outras palavras, o fisioterapeuta fala que ele usou o P menor que 0,5, ele está dizendo que ele tem 95% de certeza daquilo que ele está afirmando com os estudos dele. Ou seja, na ciência, eu nunca tenho 100% de certeza. Essa é a humildade que o fisioterapeuta que se baseia em evidências, ele acaba tendo. Ele trabalha com um intervalo de confiança. Ele afirma, olha, o que eu estou dizendo, dentro desse intervalo, de 95%, eu posso afirmar que isso acontece assim. Fora disso, não. Mas eu tenho esse intervalo de 95% de certeza para afirmar que isso que eu descobri pode ser aplicado. Então, gente, resumindo, nós vimos então a questão do princípio do nível de evidência, vimos 4 princípios hoje. O princípio do nível de evidência, em que toda evidência deve ser avaliada criticamente, isso é fundamental, porque quando a gente começar a fazer as buscas nas bases de dados
especialmente bases de dados específicas da área de fisioterapia, nós vamos ver todo tipo de estudo, e nem sempre o que está lá não necessariamente vai ter um valor científico que a gente possa realmente usar. Então, a gente tem que ter esse senso crítico na hora de avaliar a evidência. Vimos também o princípio da hipótese nula. Na ausência de evidência, eu não devo adotar uma conduta. E, conforme eu disse, na dúvida, não faça. Resumindo esse princípio, na dúvida, não faça. Vimos o princípio da plausibilidade extrema, que são casos em que o que eu tenho que fazer é tão óbvio que seria antiético se eu não fizesse. Então, eu dei o exemplo do rapaz lá com a entorse no tornozelo, acho que ficou bem claro. E, finalmente, vimos o princípio da complacência, que diz que uma evidência pode ser adaptada, reproduzida e utilizada em outras situações. Então, mesmo que eu não consiga a evidência exata para o caso que está em minhas mãos, eu posso ter um senso crítico para analisar e adaptar uma determinada evidência. Então é isso, o conteúdo da nossa aula hoje. Essa aula vai ser postada posteriormente lá na plataforma. E mais à frente, na próxima aula, a gente vê o restante dos princípios da fisioterapia baseada em evidência, mas só lembrando que esse é o último conteúdo da nossa N1. Tá? Então, o conteúdo da nossa N1, ele se encerra com esses 4 princípios. Bom fim de semana a todos, por hoje é só.